Alô, Baixada Santista, ó, sem reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nessa segunda-feira, nós temos a presença do superintendente da Santa Casa de Santos, Erimar Bremer. Erimar, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Lamentavelmente, o convite não é um assunto agradável, mas a gente tem que comentar o que está acontecendo na saúde na nossa região, inclusive com um agravante da gente ficar sem leito e sem assistência, porque alguns hospitais não vão se segurar nesse processo. Impressionante, né? O mês de início de maio, né? Apesar que abril, esses acontecimentos vieram à tona em abril negro, né? Abril negro, São exatamente. Vicente, Praia Grande, de certa maneira Santos também, porque a Santa Casa vem passando por sérias dificuldades. A única diferença é essa: a Santa Casa, mesmo com os valores que está se recebendo, ela ainda mantém de porta aberta e tem mantido toda a estrutura. O preocupante é que, se essas unidades deixarem de atender, vai ficar muito mais sobrecarga em cima da Santa Casa. Nós tivemos na Praia Grande, o Irmanduce desativou 50 leitos, não é? 10 sendo UTI. Em determinado momento, esses 10 leitos de UTI foram até complicados. Mesmo com a prefeitura subsidiando, parece que parte de 15 leitos, ainda não foi o suficiente. Foi no meio de um feriado, com uma população quadruplicada na região, e isso é extremamente preocupante. E o parto também, né? Imagina se você ficar com a maternidade do São José fechada. Santos já absorve 80% dos partos. Se a gente fechar a maternidade do São José, não sei onde vão colocar essas parturientes. Nós já enfrentamos lá o problema do Guarujá, quando houve o fechamento do Dona Parteira, há mais de quase 2 anos já. Naquele momento, de certa maneira, sempre reflete, né? Toda vez que você pede um leito. Agora, me espantou, numa semana, 2 anúncios graves. Primeiro de São Vicente, que o Hospital São José, de certa maneira, dá uma retaguarda. O Irmanduce, que tem um orçamento fechado, dava aquele alívio, principalmente para o litoral sul. E agora me preocupa, Erimar, vou explicar por quê. A gente vai colocar o dedo na ferida. Foi criado um grupo de trabalho envolvendo os secretários de saúde para minimizar, resolver não consegue, mas minimizar os problemas da saúde na nossa região. Nós sentimos falta de leitos hospitalares e sentimos falta também de um atendimento mais amplo. Eu estou muito preocupado, não vejo uma solução imediata, vejo sim reuniões e mais reuniões, mas a frase que todo mundo quer ouvir: quem vai pagar a conta da saúde pública? A resposta ainda não veio. Eu entendo que, na realidade, quem deveria estar assumindo esse papel não deveria ser uma pessoa de fora, e sim os nossos secretários, né? Aqui em Santos, doutor Odílio, em São Vicente, o Cláudio França. Então, todos eles deveriam estar assumindo esse papel, porque, mais do que ninguém, eles conhecem a região. E só eles podem dizer onde está apertando e onde está ficando complicado. Eu acho que até na questão dos leitos, né, o coordenador desse grupo deu uma informação equivocada, mostra o desconhecimento, alegando que a Baixada tinha um déficit de apenas 500 leitos. E, né? O doutor Odílio corrigiu, é o dobro, são 1.000. E olha, eu vou mais além, né? Quer dizer, não são só leitos, falta de tudo. A diferença da conta é muito grande. Nem o Estado remunera muito bem e nem o SUS remunera muito bem. Viu, o grande problema é que, se você pegar um parto cesariano que custa em média R$ 1.100 e o SUS me paga aí R$ 720, só na Santa Casa esse procedimento deu R$ 271 mil de prejuízo. Só esse procedimento.
Okay? Se você pegar o parto normal, a diferença é menor. Isso parto... no período de um ano? Período de um ano. Quer dizer, olha só em partos, diferença de 270 mil reais. Exatamente os números do ano passado. Só no parto normal, que custa em torno de R$620, e eu recebo 550, eu tive mais 40 mil reais. Com um detalhe, esse ano de 2011, a partir de agora, com o Santo Amaro, apesar que a prefeitura me parece que vai assumir a maternidade, né? Parece que sim, eu acho que é a única forma. A nossa proposta, mesmo para a Santa Casa, é transformar o nosso contrato de produção por um contrato orçamentário. Né? Não digo a alta complexidade, que a alta complexidade ficaria difícil para o gestor assumir alta complexidade também pelo método orçamentário, mas a nossa proposta nesse momento é trazer o pagamento orçamentário para a média complexidade. Com o pagamento da média complexidade sendo pago desta forma, eu tenho injetado, pelo menos na Santa Casa, R$800 mil mês. Que é o déficit, buraco. Exatamente. O déficit da Santa Casa hoje não chega a 8 milhões no ano, está 7.800. Mas esses 8 milhões já iriam ajudar muito a Santa Casa, para dar o equilíbrio. A Santa Casa não tem pretensões de ganhar nada em cima da assistência à saúde pública, mas pelo menos empatar e pagar os custos. Erimar, era bom deixar claro que nós estamos falando de atendimento público, nós estamos falando de SUS, não é? Exatamente. Os atendimentos particulares de convênio, o próprio plano de saúde da Santa Casa, ele é totalmente independente desse atendimento. Até para ficar claro isso, nós, em reuniões com o Conselho ano passado, fizemos a opção de separar. Nós criamos a associação do plano de saúde e vai ficar bem clara para a comunidade que a associação, o proprietário do plano de saúde, ele não está vinculado diretamente à Santa Casa. É uma empresa do grupo, é uma entidade filantrópica igualzinha a outra. Ajuda. Todo o resultado dela vai ser revertido para a Santa Casa, a proposta nem pode ser outra. Se amanhã depois deixar de existir, esta instituição também retorna para a Santa Casa, mas nesse momento, para ficar de uma forma um pouco mais transparente, até para que o leigo entenda e tenha uma garantia que a operadora Santa Casa está extremamente saudável, nós estamos separando toda a parte contábil da instituição. Outro dia uma senhora me comentou, dizendo assim, puxa, eu vejo lá as matérias da dificuldade da Santa Casa, mas eu sou tão bem atendida no plano, e eu tive que explicar que o plano, quem tem o plano de saúde da Santa Casa tem um atendimento, paga por esse atendimento, né? As dificuldades que nós colocamos aqui são as dificuldades do atendimento do SUS, que deveria ser remunerado pelo governo e que há essa defasagem, não é? Ímpar, é uma coisa impressionante. Só os gestores públicos que não devem saber os custos dos procedimentos, porque não cabe uma diferença de remuneração tão grande, Erimar. Como fica claro, o prejuízo, vamos dizer assim, o custo que nós tivemos que absorver a mais dos atendimentos SUS o ano passado foi de 34 milhões e o déficit só ficou em 7.800. Ou seja, o patrimônio da Irmandade, os aluguéis, a funerária e o plano acabaram subsidiando essa diferença para o rombo não ser maior. Então, na realidade, a nossa preocupação é exatamente essa. As pessoas entenderem que o problema que nós temos é o valor pago hoje pelo Sistema Único não ser condizente com os custos reais daquele atendimento. Parece que estamos caminhando para a extinção das entidades filantrópicas, aquelas que realmente atendem a população. No final há 2 anos atrás, 2009, foi publicada a Lei 12.101, e em novembro, finzinho do mandato do ministro da Saúde anterior, ele soltou uma portaria que regulamentava a 12.101. Na hora que eles soltaram a portaria, eu acho que eles quiseram ser mais detalhistas ou mais preciosos do que a própria lei e corremos o risco hoje de muitas entidades deixarem de ser filantrópicas e, por sua vez, deixar de atender o sistema. Foi montada uma frente parlamentar, que ela é presidida hoje pelo Antônio Brito, é um deputado federal da Bahia, ele foi presidente da Confederação das Misericórdias, por isso conhece muito do assunto, né? Foi presidente do CNAS também, então conhece muito dessa questão da filantropia.
Conseguimos já o apoio de 291 deputados a essa frente parlamentar e estamos tendo algumas conversas com o ministro para ver se a gente republica a portaria de regulamentação para amenizar esse problema. Ninguém quer que seja feito nenhuma sacanagem, mas precisa ser feito alguma coisa que é na realidade. Eu vou só te dar um exemplo. Eu faço lá 1,5 milhão de atendimento de pacientes internados, mais 1,5 milhão de atendimento de pacientes externos, ou seja, é quase que 50% de cada. Só que quando eu vou compor dentro dessa nova regra, o que acontece? O atendimento nosso só vale o atendimento internado, o ambulatorial só representa 10%. Então, dos 591 mil procedimentos que eu fiz, paciente que vem fazer hemodiálise, vem fazer quimioterapia, radioterapia, sabe que funciona 24 horas, né? É o único serviço da região. Então, toda essa estrutura, ela não tem nenhum peso, ela não representa nada na hora de comprovar a assistência ao SUS. Ou seja, eu pego desses 591 mil, aproveito 12 mil atendimentos. Aí com 12 mil atendimentos eu só faço 54%, 55%, eu não chego nos 60% que eu tenho que fazer de SUS. Isso nós já debatemos aqui, isso é uma vergonha, né? Exatamente. Os outros 580 mil atendimentos não valem nada. Não valem nada. Quer dizer, então, esta situação... Só para entender, para quem está em casa poder entender, a filantropia se dá tendo 60% do atendimento... voltado aos pacientes do SUS. Voltados aos pacientes do SUS. Eu até disse aqui num programa recentemente, não me lembro agora o convidado, dizendo que a conta correta, não sei, vou falar uma bobagem, acho que não, mas a conta correta seria 60% do atendimento de tudo, né? Tudo que você atende. Agora, você não pode separar tantos por cento disso, você nunca vai fechar essa conta, Neymar. Não, o que acontece é que, dependendo da região, um hospital grande, um paciente que faça hemodiálise na Santa Casa e que veio aqui numa distância longa, que o carro deixa de manhã cedo, vem buscar à tarde, ele toma café da manhã, ele almoça, ele faz ainda o procedimento. Então não é simplesmente o paciente chegar lá, faz um procedimento e vai embora. Inclusive nós estamos fazendo aquele local de apoio, onde as pessoas vão ficar à disposição até o carro, o ônibus do outro município vir buscá-lo, né? Que não tem como. Porque para quem está em casa entender, a Fernanda conviveu com isso, vem grupos de pessoas, às vezes do Vale do Ribeira, não é? 7, 8 pessoas numa van e todos têm que fazer ou a radioterapia ou fazer um tratamento. Naturalmente que aquele que faz primeiro tem que aguardar o último para que todo mundo volte. E isso às vezes leva o dia inteiro, né, Erimar? Exatamente. E hoje já tem até micro-ônibus fazendo esse transporte das pessoas para dentro da Santa Casa. Impressionante. Né? Então, o que a gente quer é achar uma fórmula que atenda o pequeno prestador de serviço e o grande. Mas o que os políticos falam disso, Erimar? Sabe por quê? Me preocupa, primeiro, a morosidade da política, né? Os políticos estão muito devagar pelas necessidades do país. Segundo, me preocupa que a cada dia que passa, você divide 800 mil por 30 dias, você vê qual é o déficit diário da Santa Casa. Cada dia perdido é um prejuízo grande. E terceiro, eu não senti ainda desse grupo que foi criado, não dos participantes, mas de quem realmente vai assinar o cheque, vai colocar o dinheiro na conta das entidades, eu ainda não senti uma ação mais eficaz. Vou dar um exemplo aqui, depois eu gostaria que você comentasse, da questão da central de vagas. Não cabe uma região metropolitana como a Baixada Santista ficar sujeita a uma central de vagas fora da nossa região, como se nós aqui não pudéssemos administrar uma central. Será que nós somos será que os caiçaras são tão incompetentes assim? Será que nós não temos uma capacidade de